Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que acabou a novela. Novo presidente da Petrobras toma posse. União Brasil decide lançar o deputado Luciano Bivar a pré-candidato à presidência da República. E eu falo para você também sobre as novas mudanças no WhatsApp. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Eu abro essa edição pela economia porque abemos oficialmente um novo presidente da Petrobras. Hoje o químico José Mauro Ferreira Coelho tomou posse como novo presidente da estatal. E ele foi indicado ao cargo pelo governo depois que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ex-presidente, o general Silva e Luna, do comando da empresa. Isso aconteceu por causa da alta nos preços dos combustíveis. E depois dessa demissão, Bolsonaro ficou reclamando que faltava à Petrobras ter mais comunicação com a população, porque depois desses aumentos, ele começou a ser cobrado por isso. E vale lembrar aqui para você que a política de preços da Petrobras, ela é baseada no valor do câmbio e também no valor do preço do barril do petróleo. E por que eu tô falando isso? Porque hoje houve um discurso do novo presidente da Petrobras e ele defendeu a política de preços da estatal. E também disse que a empresa pode fazer novos investimentos, sinalizando aí algo para o mercado financeiro, já que a empresa tem menos dívidas e os investimentos devem ser focados nas refinarias. E por fim, ele agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e disse que a empresa vai se comunicar mais com a população. Farei uma gestão que, claro, trabalhará com todas essas questões internas da Petrobras que acabamos de ver e que estão aderentes ao plano estratégico da companhia. Mas também, ministro Bento, uma gestão que valorizará o aperfeiçoamento da comunicação, principalmente o aperfeiçoamento da comunicação externa. Buscaremos maior interação com a sociedade e muitas vezes, nós não conseguimos ter uma comunicação que chegue de forma palatável ao povo brasileiro. Maior interação com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Maior interação com o Executivo Federal e com os poderes executivos e legislativos dos estados. É uma Petrobras que trabalhará um pouco mais para fora também. Que Deus nos abençoe. José Mauro Ferreira Coelho é formado em Química Industrial e antes foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele foi indicado pelo governo ao cargo na última quarta-feira. Foi uma solução caseira, como o repórter de Brasília, César Feitosa, apurou e contou aqui para você. Isso aconteceu depois que o economista Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras diante de uma polêmica sobre um possível conflito de interesses. E a posse do novo presidente da Petrobras mexeu com o mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,85% aos 115.788 pontos. Inclusive, as ações da Petrobras apresentaram queda na tarde de hoje. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,16%, cotado a R$ 4,696. Já o euro terminou negociado com uma desvalorização de 0,39%, cotado a R$ 5,084. E um assunto que continua repercutindo é aquela história que o governo se negou a dar informações pedidas por jornalistas sobre as idas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura à sede do governo. O Gabinete de Segurança Institucional informou que, por questões de segurança, não poderia divulgar as idas dos pastores ao Palácio do Planalto. E eu lembro para você que os pastores estão no centro das denúncias de repasses irregulares
irregulares de verbas do Ministério da Educação para prefeituras. Essa crise começou com a revelação de um áudio do próprio ministro Milton Ribeiro dizendo que ele faria aquilo a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E a novidade sobre esse caso é que hoje o partido PDT enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República em que pede que o governo seja obrigado a revelar dados de visitas de pastores ao Palácio do Planalto. Na representação que foi enviada à PGR, o PDT escreveu que o sigilo do governo com relação às idas dos pastores ao Planalto esconde a, abre aspas, existência de algo obsceno que está por trás da cena. O partido alegou o seguinte para a PGR, abre aspas, urge rememorar ao presidente da República que a sua agenda é pública, na medida em que exerce o trabalho destinado à consecução das diretrizes traçadas pela Constituição, que foi batizada sob forte influência dos ares democráticos. O sigilo revela a existência de algo obsceno que está por trás da cena e ostenta potencial para estontear os aspectos de normalidade e publicidade inerentes à condução dos assuntos de interesse coletivo. Fecha aspas. Quando você ouve essa trilha, já sabe que eu vou falar das articulações políticas que estão rolando nos bastidores para as eleições de outubro, né? E hoje, mais novidades. O União Brasil decidiu, durante uma reunião da Executiva Nacional do partido, lançar o deputado Luciano Bivar, que é presidente do União Brasil, a pré-candidato à presidência da República. Essa decisão ainda tem um caráter provisório e precisa ser autorizada, chancelada durante a convenção do partido para que Bivar seja de fato o candidato nas eleições de outubro. E o que chama a atenção nessa história é que a entrada de Bivar nessa disputa acontece 2 semanas depois que o ex-juiz Sérgio Moro se filiou à União Brasil. E relembrando você sobre isso, Moro deixou o partido Podemos e migrou para a União Brasil no dia 31 de março. E aí ele anunciou uma suspensão momentânea da pré-candidatura ao Planalto. Mas no dia seguinte ele disse que não desistiu de nada. E agora a definição sobre o futuro político do ex-juiz segue incerta. Bom, a princípio, os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania pretendem lançar um candidato de consenso no dia 18 de maio, ou como você quiser chamar, de terceira via. E Bivar seria aí a indicação do União Brasil para esse grupo. Segundo a nota que foi divulgada hoje pela União Brasil, abre aspas, a partir de agora, conforme combinado previamente, o União Brasil vai se reunir com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso. Fecha aspas. Mas parece que a terceira via tem mais candidatos correndo por fora. O ex-governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, Eduardo Leite, ele mudou de tom hoje em uma entrevista ao jornal da CBN. Ele disse que não quer ser vice de chapa. E ele disse que vai lutar para ser, então, o candidato à presidência da República pela chamada terceira via. E esse tom de Eduardo Leite não bate com o que ele estava falando alguns dias atrás. Ele estava dizendo que era preciso deixar as aspirações pessoais de lado e se unir com outros pré-candidatos em um nome de consenso. Enquanto ele dizia isso, as discussões em torno de uma chapa formada por Simone Tebet e Eduardo Leite como vice estavam a todo vapor nos bastidores. Mas nessa semana, Simone Tebet se reuniu com João Dória, que é o atual pré-candidato oficial à presidência pelo PSDB. Hoje, em entrevista ao jornal da CBN, Eduardo Leite disse que está preparado para lidar com todo esse processo. Você vai ouvir aí um questionamento que foi feito pelo âncora do jornal da CBN, Milton Jung. Eu não estou procurando ser vice em chapa alguma, Milton. Eu estou procurando dar a minha contribuição. Muitas pessoas entendem que eu possa liderar um projeto. Se for este o caso, eu me sinto pronto para assumir essa função. E o senhor fez questão de repetir essa frase várias vezes durante a nossa conversa, o que mostra claramente que
A sua prioridade é essa, nesse momento, pensar nesse grupo que ele apoia como líder de uma chapa. Naturalmente, eu me coloco nessa discussão. Agora não é tão fácil assim quanto parece. Simone Tebet, do MDB, ela enfrenta resistências dentro do próprio partido. Alguns integrantes do MDB, como você ouviu aqui no Panorama CBN, querem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. E Eduardo Leite está numa situação parecida. Ele tem, sim, aliados no partido, mas foi João Dória quem venceu as prévias, né? E oficialmente ele é o candidato ao Planalto pelo PSDB. E Eduardo Leite, ele aposta em uma melhora nas pesquisas e também na baixa rejeição que ele tem para competir com Dória, que tem uma alta rejeição. E para fechar aqui esse assunto, você lembra que ontem eu contei para você que o PT aprovou o nome de Geraldo Alckmin para ser vice de Lula na chapa presidencial? Então, hoje, Alckmin já assumiu a missão que foi dada. Em um evento com sindicalistas, Alckmin, que estava ao lado de Lula, exaltou o ex-presidente, algo muito impensável em outros tempos da política. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Agora eu vou atualizar você sobre o conflito na Ucrânia. Hoje o governador de Belgorod, no sudeste da Rússia, disse que a Ucrânia bombardeou uma cidade e um vilarejo da região que fica perto da fronteira entre os dois países. O governador acusou o exército ucraniano de atacar o município de Klimovo e disse que os moradores tiveram de deixar as casas por lá, temendo novos bombardeios. Por enquanto não há registro de vítimas. E a Ucrânia ainda não se posicionou sobre essa acusação. Mais cedo, o Ministério da Defesa da Rússia disse que um incêndio causado pela explosão do navio mais importante da frota russa no Mar Negro foi contido e que as causas da ocorrência estão em investigação. Essa embarcação, para você ter uma ideia, tinha mais de 500 pessoas a bordo. E uma autoridade da Ucrânia chegou a dizer que o navio foi atingido por 2 mísseis, mas depois não apresentou provas. Agora, em relação às acusações de ataque ao território ucraniano por parte da Rússia, autoridades do país, que é liderado por Volodymyr Zelensky, disseram que os bombardeios contra Kharkiv se intensificaram. Pelo menos 4 moradores morreram e 10 ficaram feridos. O prefeito disse que os invasores estão atacando as áreas residenciais. E ele também falou que desde o começo da guerra, Kharkiv não ficou um dia sem ser bombardeada. Outro destaque do dia em relação a esse conflito são as duras ameaças por parte de autoridades russas de represálias caso a Finlândia e a Suécia ingressem na OTAN. Isso aconteceu depois dos dois países terem dito que estão analisando pedir a entrada na aliança militar. O Kremlin informou que o presidente russo Vladimir Putin vai considerar uma série de medidas militares. Já o vice-ministro das Relações Exteriores do país falou que a Finlândia e a Suécia vão sofrer as consequências mais indesejadas caso entrem na OTAN. No esporte, vou dar continuidade a um assunto que a Bianca Santos contou rapidinho para você hoje na primeira edição, que é em relação à morte do ex-jogador Fred Rincon. E o mundo do futebol hoje lamentou a morte dele. Aqui no Brasil, Corinthians e Santos foram os primeiros a divulgar uma nota de pesar, seguidos por diversos clubes, incluindo Real Madrid e Napoli, que tiveram Rincon como craque. Na Colômbia, América de Cali e Independiente Santa Fé tiveram também Fred como ídolo e se posicionaram com muita tristeza. A Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol fizeram
fizeram também os seus registros. O colombiano Rincón morreu na noite de ontem, depois de passar 3 dias internado em estado grave no hospital, depois de sofrer um acidente de carro. O médico e diretor de um hospital onde Fred Rincón estava internado, na Colômbia, se emocionou ao dar essa notícia. Com a voz embargada, o médico diz que, apesar de todos os esforços das equipes médicas, o jogador Rincón não resistiu e morreu. Na tecnologia, o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, fez uma proposta para comprar o Twitter por mais de 41 bilhões de dólares, algo em torno aí de 197 bilhões de reais. Elon Musk tem dinheiro, ele é o homem mais rico do mundo e ofereceu ao Twitter 54 dólares por ação do grupo, em torno de 255 reais. E esse valor é 38% mais alto que o preço da ação da rede social até 1º de abril. E o Twitter, lógico que ficou tentado, né? Informou que vai fazer uma reunião com todos os funcionários para debater essa proposta. Na semana passada, o magnata já tinha comprado uma participação de 9,2% na rede social, mas depois dessa compra ele rejeitou fazer parte do conselho de administração do Twitter. Elon Musk publicou nas redes sociais dele a mensagem: "Eu fiz uma oferta", junto com um link para uma carta que enviou ao Twitter. Nesse documento, Elon Musk disse que caso a oferta não seja aceita, ele vai reconsiderar a sua posição de acionista. Logo depois desse anúncio da intenção de compra da rede social por Elon Musk, as ações da companhia subiram 12%, já as da Tesla caíram 1%. E aproveitando que eu estou falando de tecnologia, eu preciso falar sobre o WhatsApp, porque nas próximas semanas o aplicativo vai ganhar uma série de melhorias. E não é em relação ao WhatsApp Web, infelizmente. Essas novas funções vão ser disponibilizadas de forma gradual nas próximas semanas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E as novidades são as seguintes: a exemplo do que acontece no Facebook, vai dar para reagir a uma conversa só com emojis. Outra melhoria é a ampliação do tamanho dos arquivos que você vai poder compartilhar por meio do WhatsApp. Usuários vão poder enviar documentos, fotos, vídeos de até 2 GB para os contatos. Também vai poder rolar aquela ligação, mas dessa vez para 32 pessoas ao mesmo tempo. Até agora o limite era de 8 participantes. E o administrador vai ganhar mais poder. Ele vai poder apagar as mensagens no grupo. Esses novos recursos que eu contei para você preparam o terreno para um lançamento maior da empresa, o WhatsApp Comunidades. Essa ferramenta vai agregar diferentes grupos em um espaço compartilhado, com a possibilidade de enviar avisos para vários deles ao mesmo tempo. Mais ou menos igual o Telegram, mas com regras. O foco do aplicativo é atender pequenos grupos com o mesmo interesse, como escolas, membros de congregações religiosas, moradores de um mesmo condomínio ou até mesmo empresas. As comunidades já começaram a ser testadas globalmente pela companhia, mas só chegam ao Brasil no ano que vem, porque em fevereiro o aplicativo fechou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação durante as eleições de 2022. E o CEO do WhatsApp se comprometeu ao ministro Barroso a não implementar nenhuma mudança significativa de produto no Brasil antes das eleições. Para encerrar, eu vou contar uma história que parece cena de filme, mas não é. Escuta só essa. Um bilhete que foi encontrado em uma garrafa PET amarrada a uma boia levou a Marinha do Brasil ao paradeiro dos 6 tripulantes da embarcação Bom Jesus, que há mais de 10 dias chegaram a ser dados como desaparecidos. Esse bilhete foi encontrado por um pescador da região do Marajó, no Pará, e foi ele quem fez o contato com a Marinha e avisou sobre o pedido de socorro. E no bilhete, os tripulantes escreveram: "Socorro, socorro, precisamos de ajuda. Nosso barco pegou fogo. Estamos há 13 dias na Ilha das Flechas, sem comida. Avise nossa família." E eles também colocaram contatos telefônicos de alguns dos familiares que moram em Santarém.
E aí eles foram encontrados pela Marinha por volta das 5 horas da tarde de ontem. Uma operação de resgate e salvamento foi montada para resgatar os tripulantes em uma aeronave da Marinha devido à distância e também o difícil acesso à Ilha das Flechas, que é uma ilha deserta que fica no norte do Pará. E após serem resgatados, os tripulantes do barco foram levados para Belém para receber atendimento médico. E o desaparecimento dos tripulantes foi comunicado à polícia por familiares na segunda-feira. A embarcação Bom Jesus saiu de Santarém, no oeste do Pará, no dia 24 de março, para levar uma carga ao município de Chaves, no Marajó. E o último contato dos tripulantes aconteceu em 26 de março, segundo informações passadas por familiares à Polícia Civil. E em um vídeo que foi compartilhado com a família, um dos tripulantes mostra a embarcação encalhada. Ele contou que os colegas aguardavam a maré subir para poderem dar sequência à viagem. E ao chegarem em Chaves, os tripulantes foram informados que a pessoa que receberia a carga desistiu de fazer a retirada. E para não perder aí a viagem, eles levariam a encomenda até Nazaré, que fica também na região do Marajó. E desde então, os familiares não tiveram mais contato com a embarcação e também com os tripulantes até ontem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a equipe médica que atendeu os tripulantes informou que eles estão com um quadro geral de saúde bom, mas estão bastante desidratados. E eu vou encerrar com The Police, com a música Message in a Bottle, porque foi uma mensagem em uma garrafa que salvou esses tripulantes, né? Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem sim Panorama CBN, tem a primeira edição deste podcast com o meu querido amigo Ricardo Porto. E eu volto só na segunda-feira, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom feriado, boa Páscoa e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.